Mais uma vez, boa noite. Como eu disse, nem precisa eu me apresentar, né, para vocês que estão aqui presentes, mas vou me apresentar para as pessoas que estão participando dessa live ou que vão assistir esse vídeo. Meu nome é Jair, né? Já faço parte desse grupo de oração há bastante tempo. Eu até me esqueço quanto tempo que faz. Mas desde o início, quase 12 anos, né, que eu já faço parte desse grupo de oração. E quando eu me aproximei dali do banco, para poder estar vendo a questão da transmissão, tinha um bilhetezinho ali no banco, e o bilhete está escrito: seja fiel a Deus. Foi o que Deus falou logo comigo, já no início, né? Seja fiel a Deus. E é o que nós temos que ser, né? Fiéis a Deus. E transmitir a boa nova, a palavra, de acordo com a vontade de Deus. O tema desta noite é: combati o bom combate e guardei a fé. Foi o tema que foi rezado e foi escolhido para essa noite de segunda-feira. Esse tema esse que já foi falado um pouco sobre ele ontem na missa, pois a segunda leitura de ontem falava justamente sobre isso, né? A segunda leitura. E o Senhor pediu para que a gente, mais uma vez, estivesse falando um pouquinho sobre isso, sobre esse tema, né? E a palavra está na segunda carta a Timóteo, Timóteo 4, 2 Timóteo 4, de 6 a 8 e de 16 a 18. E a leitura diz o seguinte: caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Eu vou falar uma coisa aqui, e talvez vocês podem até achar que eu estou meio maluco, ou estou exagerando, não sei. Vocês talvez podem pensar alguma coisa do tipo, mas eu vou explicar muito bem tudo isso que eu quero dizer. Saulo, né? Vamos começar como Saulo. Saulo, ele foi escolhido por Deus. E para que Deus escolheu Saulo? Deus escolheu Saulo para perseguir os cristãos. Isso mesmo. Saulo foi escolhido por Deus para perseguir os cristãos. Por isso que eu falei que vocês iam achar que eu estou meio louco, né? Mas é essa a verdade. E eu vou explicar por que Deus escolheu Saulo para perseguir os cristãos.
A gente sabe que Saulo, ele estava lá quando tudo aconteceu, né? Quando ele segurava as vestes, quando Estevão foi apedrejado e Saulo estava lá, segurou as vestes daqueles que apedrejavam ele, e eu acredito que naquele momento ele deve ter sentido isso no coração, que a missão dele era justamente perseguir os cristãos. E a partir daquele momento, ele começou a fazer isso. Ele perseguiu, ele prendeu muitos, ele torturou, ele matou muitos cristãos, e ele seguiu durante um tempo fazendo isso, né? Perseguindo os cristãos e fazendo barbaridades com os cristãos. E aí um determinado dia, ele indo para Damasco, ele literalmente caiu do cavalo, né? Ele viu ali uma luz muito forte e caiu do cavalo, ficou cego. E uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é? Quem é? E a voz dizia: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele ficou cego, foi levado até Damasco. Ele ficou lá 3 dias sem comer nada, pensando em tudo aquilo que ele fez, até que o Senhor pediu para que fosse restaurada a sua visão, e ele caiu em si, na verdade, né? Ele viu que o que ele estava fazendo não era o que Deus queria, não era a perseguição que Deus queria que ele fizesse. E a partir daquele momento ele se tornou Paulo de Tarso, e ele passou a perseguir os cristãos da forma correta. Ele ia aonde estavam os cristãos para levar a palavra de Deus, para levar a boa nova de Deus. E muitas vezes nós agimos da mesma forma que Saulo. Deus, ele quer algo de nós, ele confia a nós uma missão. E nós não sabemos discernir a vontade de Deus, porque a gente vai muito pela nossa cabeça e a gente quer fazer do nosso jeito. Sábado eu falava, né, que muitas pessoas dizem quando estão pregando, vamos dizer assim, não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus. Eu não concordo com isso, e eu acho que isso não é ser humilde, dizer que não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus. Eu penso que eu e o Espírito Santo temos que trabalhar juntos. Eu não posso trabalhar sozinho, porque por mais que eu fale palavras bonitas, não vai ter aquela unção do Espírito Santo. Então eu não posso fazer as coisas por mim mesmo, sozinho. Eu necessito do Espírito Santo, mas nós temos que trabalhar juntos. Não é somente o Espírito Santo e não é somente eu. Somos nós dois juntos. E eu tenho que clamar a presença do Espírito Santo na minha vida todos os dias, porque eu não posso caminhar sozinho. O Senhor, Ele me confiou, e não só a mim, mas cada um que está aqui presente, cada um que está assistindo esse vídeo, Ele confiou a cada um de nós uma grande missão. E a gente precisa ter sabedoria para administrar a missão que o Senhor coloca na nossa vida. E é com a sabedoria do Espírito Santo que a gente vai saber administrar tudo isso. No meu caso, a minha pessoa, o Senhor me convidou, me confiou o ministério da Sagrada Comunhão e da Palavra. E eu tenho que saber administrar corretamente o que Deus colocou nas minhas mãos. E é por isso que eu tenho que clamar todos os dias a presença do Espírito Santo, para que a gente possa trabalhar juntos. Eu não posso dizer que não foi eu, foi o Espírito Santo. Eu digo sempre que fomos nós dois trabalhando juntos, porque nós temos que trabalhar juntos. E Saulo, ele trabalhava junto com o Espírito Santo.
E o Espírito Santo, ele mostrava tudo o que ia acontecer com ele. Ele já sabia de tudo, de todos os sofrimentos que ele iria passar, mas com essa força do Espírito Santo que ele tinha com ele, ele conseguia passar por todas as dificuldades de cabeça erguida. Ele já foi apedrejado, chicoteado, preso, já passou fome, foi encontrado quase morto, mas ele não desistiu. Ele continuou a sua missão, e aqui ele é como se fosse uma despedida. Ele já está chegando na reta final, e ele diz essas palavras: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. A gente ouve essas palavras e a gente dá até um aperto no coração. É como se fosse mesmo uma despedida. Eu estou indo para ser condenado à morte. E ele sabia já antecipadamente de tudo que ia acontecer e foi até as últimas consequências, né? E nós temos que olhar não somente para Paulo, que foi uma grande coluna da igreja, mas tem tantos outros como o nosso padroeiro São Pedro, né? A gente tem que olhar para essas grandes pessoas e saber que eles foram pessoas como nós, seres humanos como nós, pecadores. As pessoas odiavam Saulo, porque ele matou muita gente. Então eles odiavam e tiveram medo nas primeiras vezes que ele entrou em uma assembleia para poder estar pregando a palavra. Mas o Senhor escolheu ele dessa forma. Como eu disse, para perseguir os cristãos, mas não para matar, prender, matar, torturar, para fazer com que os cristãos sofressem, mas para levar essa palavra de consolo, essa palavra que cura, que salva, que liberta, e enfrentar todas as dificuldades, todas as barreiras que vão aparecer com certeza no nosso caminho. Mas é necessário que a gente esteja firme e forte no Espírito Santo de Deus, porque a gente só vai conseguir combater esse bom combate e guardar a fé se a gente estiver fortalecido com o Espírito Santo de Deus, fortalecido com Jesus Cristo, porque nós temos que buscar o Senhor sempre. Eu, como ministro da Sagrada Comunhão, eu não posso deixar de falar de Jesus Cristo na Eucaristia. Sempre que tenho uma oportunidade, eu tenho que falar de Jesus Cristo na Eucaristia, porque Ele é a nossa força, é quem vai nos fazer ficar de pé. Assim como Saulo permaneceu de pé, mesmo preso, mesmo condenado à morte, ele permaneceu firme até o final. E que nós possamos também ter essa força do Espírito, buscar Jesus Cristo na Eucaristia, a força de Jesus Cristo na Eucaristia, seja na celebração da palavra, seja na missa, mas o importante é que nós busquemos Jesus Cristo, porque só assim a gente vai conseguir viver esse tema, viver verdadeiramente esse tema. Só assim a gente vai conseguir combater todos os combates do dia a dia, seja na nossa casa, no trabalho, na rua, na escola, em qualquer lugar. Nós vamos conseguir combater esse bom combate, fortalecidos pelo Espírito Santo, fortalecidos pela Eucaristia, fortalecidos pelas nossas orações, porque é como Mônica falou, cada um momento que a gente busca, nós nos abastecemos um pouquinho.
E todos os momentos que nós vivemos, nós podemos encher o tanque e rodar bastante quilômetros. Então que a gente possa todos os dias buscar Jesus Cristo na nossa casa, no nosso trabalho, andando pela rua. Eu já ouvi pessoas dizendo que nós temos que buscar Jesus Cristo no silêncio do nosso quarto. Jesus Cristo, ele subia para o monte e ia orar, sozinho, no silêncio. Nós temos que buscar Jesus Cristo e orar no silêncio do nosso quarto. Sim, nós temos que buscar. Mas um Pai Nosso que a gente reza andando na rua não é em vão. Uma Ave Maria que a gente reza lavando uma louça não é em vão. Um creio que a gente reza tomando banho não é em vão. A gente tem que, a todo momento da nossa vida, a gente está em oração. Por mais que seja um momento que de repente a gente pode até estar disperso e estar rezando por rezar, mas nós temos que rezar a todo momento. Existem os momentos que nós temos que buscar Jesus Cristo no silêncio do nosso quarto, mas também a todo momento a gente tem que buscar estar em oração, porque não é em vão. Nenhuma oração que a gente faz é em vão. Que a gente possa se abastecer na oração, na comunhão de Jesus Cristo a todo momento. A todo momento. Porque só assim a gente vai conseguir verdadeiramente combater o bom combate e guardar a fé e receber a coroa da vitória, que é a vida eterna que todos nós almejamos. Muitas pessoas querem muitas coisas aqui na terra, mas nós temos que buscar em primeiro lugar esse lugarzinho ao lado do nosso Senhor, porque não tem nada melhor do que isso. Então que possamos todos os dias pedir ao Espírito Santo que nos dê força, coragem, sabedoria para que a gente possa viver verdadeiramente esse tema de hoje. Amém? E que sejamos fiéis a Deus, assim como essa mensagem logo no início já me convidou a ser fiel a Deus. Amém?